Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo por aqui, porque é como eu disse no outro vídeo, referente à minha dieta, eu vou parar um pouco, né, não tenho como tá postando ali a minha alimentação, por quê? Eu consegui marcar a consulta com a nutricionista, o retorno para setembro. Só que eu consegui falar com ela referente à alimentação, né? E porque assim, é como eu tinha dito, eu nunca fui uma pessoa de comer muito. Eu sempre comi aquilo que me saciava, tá? Então, assim, eu sempre comi muito pouco, né? A minha família até reclamava, nossa, parece passarinho, come tão pouquinho, né? E eu sempre fui, é, assim, eu sempre fui magra, né? Nunca tinha ultrapassado é, 70 quilos no máximo, mesmo quando eu fazia academia, fazia karatê, porque a gente acaba ganhando massa, né? Então a gente acaba tendo músculos e a gente é, eu nunca fui de ficar me pesando, né, ali, habitolada na balança, porque tem alteração, né, a gente troca massa magra por músculos, né, quando a gente faz muita atividade física, e eu fazia, sempre fiz muito, eu jogava vôlei, eu fazia, além de caminhada, eu fazia hidroginástica, aeróbica, né, na piscina, eu fazia academia, eu fazia karatê. Então, assim, eu sempre tive uma vida muito ativa, né, e eu nunca fui uma pessoa sedentária. Então, hoje em dia, isso tudo me faz muita falta, né, o fato de eu ter engordado, mesmo quando eu estava fazendo academia, foi devido às medicações, hormônios, né, por causa da hemorragia e tudo. A gente sabe que tudo isso leva um tempo para que o organismo ele dissolva tudo isso, né? Mas como eu tinha dito, eu tive aquele problema de dor nas costas, né? Só que aí depois eu acabei travando por causa da medicação, né? Porque eu tomava. Peraí que eu vou pegar pra falar direito. Então, pessoal, eu tomava a Civastatina, né? É isso? É. E como não estava surtindo devido ao efeito como o cardiologista esperava, ele trocou para Plenance. A medicação anterior, ela já estava me dando alguns efeitos colaterais, mas eu não estava me dando conta de que era por causa da medicação. E então eu estava tendo formigamento no braço, dor de cabeça, cansaço, né? Mas era pouco, mas tinha diariamente. E não estava surtindo efeito, não estava. Foi feito os exames e infelizmente não estava. Porque o meu problema, no caso, é hereditário, né? É familiar. Então ele passou, trocou a medicação por Plenance. E aí foi pior. Porque o primeiro dia eu senti, mas não foi tão. O segundo também não, mas o terceiro dia. Um, não o terceiro dia, na terceira semana. Ficou assim desesperador, né? Que eu travei. Eu travei literalmente. Eu não conseguia me mexer. É como se eu não tivesse controle do meu corpo, né? Eu não conseguia respirar. A dor nessa região do ombro, das costas, dor de cabeça, né? E fui parar na emergência, só que o médico, ele não pôde retirar, porque tem uma observação aqui do médico, né, que não é para trocar,
a medicação. Então, assim, eu vou colocar assim, só pra que vocês tenham... Aqui, vai aparecer aqui o... coisa do médico. É só pra que vocês vejam o motivo pelo qual, né, os médicos... Aí ele não faz a troca, não trocar a medicação. Então, assim, eu tive que, como eu falei, tentar o contato com o cardiologista, porque o SUS não é... A gente não liga e fala assim, olha, preciso passar com o cardiologista tal dia porque aconteceu isso. Não. E você tem que ver a disponibilidade dele. Mas as pessoas que trabalham na clínica, nossa, foram assim, super gentis e atenciosos, localizaram o médico. Ele, né, já logo falou para suspender a medicação. Então, assim, resumindo, eu preciso esperar porque eu enchei muito. A medicação parecia que eu ia estourar. O meu corpo, eu sentia a pele, né, esticando. Tanto que a área do corte, né, da cirurgia, eu comecei a sentir muita dor. É como se estivesse abrindo. Então, assim, eu parei, né, a medicação, então agora eu tenho que dar um tempo. A dieta, eu estou comendo, me alimentando da forma que a nutricionista prescreveu, só que o que acontece? Pra mim é muito, né? Então, assim, ela pediu para que eu volte a minha alimentação, né? E que eu vá observando e anotando tudo que vai acontecendo. Nossa, eu tô transpirando, eu tô morrendo de calor. Apesar de estar bem frio, né? Aqui tá, se eu não me falha a memória, eu acho que é 16 graus e eu tô morrendo de calor. E aí ela pediu para anotar, né? Por quê? Porque ela acrescentou alimentos que é necessário, entende? Só que se tirar, vamos supor, ela acrescentou uma fruta. Só que se eu tirar uma colher de arroz, eu não como nada. Que aí, no caso, né, reduziria um para acrescentar outro necessário. Eu não comeria. Ou então, vamos tirar... Não, ela não consegue retirar algo para que possa ser substituído por um alimento que eu precise. A não ser que tire o carboidrato, no caso o arroz e o feijão, mas eu preciso do feijão, né, pelo ferro. Também dá para substituir por lentilha e outros alimentos, mas tem que ser dentro do que ela fechou, né? Para que um possa, como que eu vou explicar? Complementar o outro, né? Para que o meu organismo não fique debilitado, não sinta a necessidade de nenhum alimento ali que tenha aquela vitamina necessária, né? Então, por esse motivo, tá? Então, assim, aí eu estou continuando com a eliminação dos barbantes, né, aqui, porque é muito material, né, de artesanato. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, eu eliminei alguns cones, alguns outros eu já joguei fora. Acabei jogando, aí tem que jogar esses, é porque fica muito cone, né? Desculpa o barulho, pessoal. Fica muito cone, então eu estou eliminando o máximo possível. Pessoal, eu fiz um tapete flor. Só que o que acontece, como eu falei pra vocês, olha, ele ficou com uma divisão. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem no vídeo, eu mostrei, dava pra ver bem nítido. Eu ainda não arrematei, tá, pessoal? Ainda não arrematei os tapetes. É uma coisa que eu não gosto de fazer, é o arremate, mas é necessário, né? Esse aqui foi feito todo com fio 6, tá? Ó, feito com fio 6, ainda tem uns arremates. É um tapete difícil de fazer. Assim, não é difícil, ele é fácil. O problema é que ele dá trabalho, porque tem que prestar muita atenção. E ele é feito por etapas, né? O tapete flor, né? Tem no YouTube. Eu mostrei pra vocês também, que eu já finalizei. Não, então, seguindo com esse aqui. Ele ficou
devido a ser dois tipos de barbantes, no caso aqui, são dois crus, ó. Aqui dá pra ver a divisão. Aqui é mais claro e aqui ficou mais escuro. Eu não sei como eu vou fazer, eu acho que eu vou ter que ficar com ele pra mim, não vou vender, né? Por causa dessa diferença de cor. Ele ficou muito bonito, mas, né? Não dá, né? Pra vender assim, a não ser que alguém queira, né? Mas fica estranho, porque dá pra ver, é muito nítido. Não sei se tem algum produto que dê pra tirar, mas aí também eu vou ter que lavar e vender, não, então eu vou ficar com ele, né? Aí eu fiz também o ternurinha. Ternura, é que eu sempre confundo. Ternura ou ternurinha, né? Aí fiz esse, peça. Esse aqui eu fiz com todas as sobras. De cinza, rosa, branco, né? Tem um branco aqui que parece... Ele nem parece branco, ele parece cru, mas é branco. Olha a diferença. Esse é branco, esse é branco. Só que ele parece cru. O cinza não deu alteração. E usou essa outra parte aqui. É o branco mesmo dessa aqui. Né? Então, eu terminei em cinza, branco. E um pouquinho do cru, que era bem pouquinho, eu não ia jogar fora, eu aproveitei ele. É meu, tá? Esse não é pra venda, esse é pra uso, pro meu uso mesmo. Aí fiz esse aqui também, né? Esse é com bico coração, olha. Esses aqui foram sobrinhas, não sobrou nada desses barbantes. Foram certinho, quase que não deu pra finalizar com o bico, mas eu consegui. Esse aqui foi feito todo com fio, foi todo com fio, não, só o azul, esse azul aqui é fio 8, mas os demais fio 6. Então, foi feito esses. Nossa, pesa. Mas é tão bom, é gostoso, né, pessoal? Eu adoro crochê. Eu faço crochê desde os meus 8 para 9 anos, né? Eu não sei se eu já falei isso. Então, eu aprendi crochê muito cedo no clube de mães da igreja, né? E eu era a única criança, né, que participava do clube de mães. Eu não tinha mãe, né? Eu perdi minha mãe com 5 aninhos de idade. E a minha madrasta, ela, ela sabia a minha paixão pelo crochê, né? Minha admiração por bordados, crochê, trabalhos manuais. E aí ela perguntou pro padre, né, como que fazia, e o padre falou, nossa, foi a maior felicidade da minha vida. E eu era mascote, né? Lá todas as senhoras me recebiam com tanto carinho, com tanto afeto, né? E uma paciência enorme para me explicar. E naquela época não tinha vídeos, né? A gente tinha que aprender ali. Pegava uma toalhinha e contava por ali, a gente tirava a receita por um outro trabalho, ou então pelas revistas, né? Foi assim que eu aprendi. E sou muito grata, né? Ela já, essas senhoras que, por quem eu tenho um carinho eterno, já não estão mais conosco, mas fica a lembrança, a boa lembrança, né? De tudo que elas me ensinaram, né? Que me serviu e me servem muito, viu, pessoal? Muitas pessoas questionam se realmente dá para viver do artesanato ou até mesmo do crochê. Eu posso garantir que eu não sei hoje em dia, porque muita coisa mudou, mas houve um tempo que eu sim vivi do artesanato, no caso eu vivi do crochê. Eu fazia muito casaco, né? Na época não era o crochê, era. Eu misturava entre tricô, bordado, ponto cruz, então eu fazia de tudo. E realmente eu vivia assim, dá pra viver. É só saber administrar e em relação a valorizar, né?
porque antigamente ainda era muito mais difícil do que hoje em dia, mas mesmo assim eu conseguia, e mesmo trabalhando fora, eu tinha que fazer porque eu tinha muita encomenda. Então, assim, hoje em dia eu não trabalho mais com encomenda. Eu acredito que não, pra mim, não vale muito a pena. Por quê? Porque a gente vai tendo aqui muita sobra e a gente não utiliza muitas vezes, tá? Por que eu falo isso? Eu moro em apartamento, então eu não tenho um ateliê. É um espaço muito pequeno, a gente é limitado, né? E a gente acaba tendo muito. Você não trabalha apenas com uma ou duas opções. Você tem que trabalhar de acordo com o gosto e aquilo que o cliente te pede. Às vezes você não pode ou não quer trabalhar, não tá, né? Porque assim, eu vou ser mais clara com vocês. Na pandemia, o material ele estava difícil de ser encontrado, né? Matéria-prima. Então, o barbante, nossa, quem conseguia encontrar, estocava, porque estava muito difícil, né? Eu fui para outras cidades à procura de barbante cinza, era o cinza e o rosa, se não me falha a memória, que estava muito em alta pro tapete mini cinza com rosa, né? E eu não consegui encontrar em nenhum lugar, nem pela internet, nada. Cheguei a fazer o pedido, só que depois recebi o aviso que infelizmente não tinha, né? Tava por causa da pandemia, não tinha. Aí o que eu fiz? Não tinha o que fazer. Ou seja, perdi a encomenda, né? Porque não tinha. Então, quando a gente conseguia, a gente estocava. Só que era assim, cinza e rosa, né? Aí você fazia aquilo. Só que tinha uma outra cliente que quis o quê? O mini vermelho e preto. Aí eu fui e comprei vermelho e preto. Só que teve uma cliente que pediu um jogo de cozinha que ela queria vinho com preto. O vermelho não se encaixava por causa da tonalidade. Então eu tenho ainda daqueles, eu tenho 2 cones de vermelho, porque as tonalidades, né, são diferenciadas. Então, o que eu tinha usado para fazer o tapete mini não dava para fazer o outro tapete que a moça pediu. Então, eu tive que comprar um outro tipo de vermelho, né? Já não batia porque o lote não era o mesmo, então não bate. E o vinho ainda ficou, por quê? Porque não dava para utilizar, porque era vermelho e não vinho que ela queria, então não dava. Então, assim, a gente vai acumulando. Ah, mas aí dá pra usar. Gente, mas a gente vai acumulando muito. Quando a gente tem, assim, uma disponibilidade de tempo e tudo, é mais fácil. Mas chega uma época, que nem no meu caso, eu sempre tive uma vida muito agitada, né? Muito, eu sempre. Eu, a minha vida sempre foi assim, sempre fui ligando 220, eu nunca parei, né? Então, a gente tem que ter ali saber aquilo que realmente é melhor pra gente, né? Mesmo porque, assim, devido aos problemas de saúde, também eu fiquei muito limitada, né? Então não dava pra pegar encomenda e não dar conta. Eu sempre fui uma pessoa assim, se eu marcar com você em 5 dias, 3 dias, eu tenho que cumprir aquele prazo. Como eu vou fazer é um problema meu, né? O cliente, quando ele faz uma encomenda, ele confia totalmente de que ele vai receber naquele dia que foi marcado, né? Pode acontecer atraso? Sim, é por isso que a gente dá sempre um prazo a mais, mas a gente precisa cumprir. Só que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, devido a esses problemas todos de saúde, eu aprendi que não dava para fazer dessa forma. Por quê? Teve uma vez que eu precisei ficar internada e eu não tinha como fazer. Eu não tinha, só que eu tinha que cumprir aquele prazo. Então, o que eu fiz? Quando eu recebi a alta, gente, mesmo doente, eu tive que fazer. Só que foi ruim, por quê?
o barbante, determinados barbantes, só tá muito pelinho. Então, aquilo também prejudica, né? Se você está numa recuperação, dependendo da recuperação, não pode, né, tá inalando o pelinho. Então, o que acontece? Eu tinha que usar máscara, me dificultava muito, né? Dentro de casa, tava frio, tudo fechado, deixava aberto, mas aquilo não podia, né? Eu tava precisando. Então, assim, é complicado. Então, a gente tem que saber avaliar o que a gente quer, o que a gente precisa e o que a gente pode, né? Então, assim, eu hoje em dia, como eu falei para vocês, eu não trabalho mais com encomenda. Eu vou fazer, né? E eu vou tentar reconquistar, né? É, ou conquistar novos clientes, né? Porque eu perdi, tá? Todos os clientes, porque eu mudei para uma outra cidade, né? E assim, devido a todos os problemas de saúde, acaba, né, tendo. Aí você acaba se distanciando e não compensando, né? No caso, a locomoção, né? Porque eu não podia, né? E ainda tava muito complicado esses negócios de frete, essas coisas. Enfim, vou tentar, né? Vamos lá em busca de novos clientes, mas de acordo com as minhas condições, minhas possibilidades, não trabalhando com encomenda e sim com pronta entrega, né? Vamos ver. Bom, então, aí também tinha essa passadeira. Opa, de cabeça para baixo. A passadeira, essa é minha, né? Eu fiz para mim mesmo, para minha casa. Que casa de ferreiro é espeto de pau, né? Pessoal, a gente faz, a gente vende, mas a gente, se for olhar, não tem, né? Então, assim, eu também fiz esse. Essa aqui eu fiz com. é, Ainda não tá arrematado, né? Precisa arrematar, como eu formei. Aí é sobrinhas de linha de amigurumi, porque eu tenho ainda bastante. Então, eu fiz essa daqui, que é uma peça piloto, né, no caso, para que eu pudesse ver em que tamanho ficaria com a extensão de ponto, né, com a extensão do meu ponto, no caso, né. Aí, assim, ficou um tamanho que eu acho que ainda é por ser da enfio amigurumi, que no caso são só 4 fios, né? Esse aqui só tem, são só 4 fios. Então, eu acredito que um barbante ficaria um tamanho ideal, né? Então, é um teste, né? A gente também pode usar sobrinhas para fazer teste e depois a gente pode dar de brinde, né? De um agradinho para cliente também, dependendo da quantidade que compra. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo que está muito longo. Aí eu trago depois o vídeo mostrando para vocês as outras peças que eu fiz, tá bom? Agradeço, né, por assistirem o vídeo. Peço, por favor, para que se inscreva, ative o sininho, né, compartilhem, tá? Gratidão mais uma vez por estarem aqui. Espero estarmos juntos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!